Olá, olá, senhores e senhoritas, tudo bem? Na aula de hoje, o meu objetivo é continuar falando do que eu comecei a falar durante a última aula. Eu apresentei a vocês um pouco do contexto histórico influenciador da literatura barroca e hoje eu vou continuar a falar disso. Muito importante que vocês compreendam esse contexto histórico para assimilarem melhor as características da escola literária. Tudo bem? Então, o Barroco é um movimento literário do século XVII, cujo contexto histórico é marcado por conflitos sociopolíticos, pelo fato de a liberdade econômica para certas classes não acarretar a ascensão social ou a participação política, e 2, religiosos, conflitos religiosos, pelo fato de a reforma protestante desencadear uma dissidência, uma separação, uma divisão na Igreja Católica Apostólica Romana, que reagirá a isso pela Contra-Reforma. Então, houve a Reforma Protestante e houve a reação contra a Reforma Protestante, a chamada Contra-Reforma, ok? Esse período, portanto, do século XVII, como eu deixei claro, espero, durante a última aula, é um período conturbado, é um período repleto de conflitos sociais, políticos, teológicos, e esses conflitos caracterizam, de certa forma, a literatura barroca, a arte barroca como um todo, ok? Então, se é possível dizer que a literatura barroca é conflituosa, é uma literatura reconhecidamente cheia de antagonismos, de dualidades, é também isso devido a esse período de conflitos. Então, os conflitos exteriores à literatura acabam se representando ou sendo representados na literatura, como nós veremos mais adiante. Tudo bem? Continuando a leitura do que eu escrevi. Percebe-se na literatura barroca uma expressão de conflitos, provavelmente decorrentes desse conturbado contexto histórico, foi o que eu acabei de falar, como o que ocorre entre as perspectivas antropocêntrica e teocêntrica. Então, no barroco, não há o predomínio do teocentrismo ou do antropocentrismo exclusivamente. O que existe é um embate entre essas perspectivas. Gregório de Matos é um poeta que escreveu tanto poemas religiosos quanto poemas satíricos, que satirizam, que criticam a humanidade, o comportamento humano, as organizações e instituições sociais. Então, é um poeta tão teocêntrico em alguns poemas quanto antropocêntrico em outros. Então, a literatura barroca, sobretudo a literatura de Gregório de Matos, é uma literatura caracterizada por esse embate entre uma perspectiva antropocêntrica, que privilegia o ser humano, e uma perspectiva teocêntrica, que privilegia Deus e a espiritualidade do homem, a relação do homem com Deus. Tudo bem? Então, esse conflito ocorre entre as perspectivas antropocêntrica e teocêntrica, entre as noções de razão e fé, e entre as noções de matéria e espírito. Tudo bem? Esses temas, religião, amor e efemeridade, efemeridade significa passagem do tempo, ok? Como a vida passa rápido, como o tempo transcorre muito rapidamente, enfim. Esses três temas são assuntos frequentemente abordados pelos autores desse período, o período do Barroco, tudo bem? Então, religião, amor e efemeridade são temas recorrentes na literatura barroca. E os autores desse período farão isso, farão a abordagem desses assuntos, desses temas, pelo emprego exagerado de figuras de linguagem. Daqui a pouquinho nós vamos estudar o que são essas figuras de linguagem na literatura barroca. E o que é importante destacar para vocês é que o uso exagerado de certas figuras de linguagem na literatura barroca tornam a linguagem barroca rebuscada. Então, a linguagem barroca é reconhecida pelo seu rebuscamento, ok? É uma literatura repleta de inversões sintáticas, de palavras não tão usuais assim, empregadas para a construção do texto. O texto todo cheio de figuras de linguagem, o que torna a leitura
um tanto quanto difícil, né? Isso ocasiona certa sobrecarga ao conteúdo do texto em si, ok? Então, esse é o significado de rebuscamento, que é uma das marcas da literatura barroca. Tudo bem? Eu apresento a vocês, então, um pouco do conflito entre protestantes e católicos, que foi um dos elementos responsáveis pela forma como a literatura barroca se estruturou, se constituiu. Tudo bem? Vocês estão vendo os principais reformadores protestantes: Lutero, Calvino, Zwinglio, Simons e Henrique VIII, que foi o responsável pela reforma protestante na Inglaterra. Esse rei Henrique VIII se separou da Igreja Católica Apostólica Romana e confiscou tudo aquilo que era de propriedade da Igreja Católica na Inglaterra por conta de uma dissidência, de uma divergência dele especificamente com a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica concedesse a ele o divórcio com uma esposa que ele tinha, porque ele queria se casar com outra mulher, por razões políticas, sociais, e a Igreja Católica não permitiu isso, até porque o divórcio não é aceito, se eu não me engano, até hoje, inclusive. É considerado pecaminoso, é considerado uma afronta, né, aos propósitos de Deus para a humanidade. E o que ele fez, então? A Igreja Católica não vai conceder o divórcio, o meu divórcio, então eu vou romper as minhas relações com a Igreja Católica e constituir a minha própria igreja. É a Igreja Anglicana, na Inglaterra especificamente. Todos esses outros reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e Simons, se divorciaram, digamos assim, se separaram da Igreja Católica por questões teológicas, por razões de cunho ideológico, discordavam de certas doutrinas, de certos princípios morais, de certas condutas praticadas pelos líderes religiosos católicos e fundaram, então, vertentes cristãs protestantes. Tudo bem? Gustavo, contra o que esses personagens, essas figuras da Reforma Protestante se insurgiram ou lutaram? Comércio de bens eclesiásticos. A Igreja Católica comercializava bens da Igreja, não é? Como, por exemplo, adereços que supostamente fizeram parte da vida de Cristo, não é? Pedaços de roupas que teriam sido usadas por Cristo, pedaços da cruz em que Cristo teria sido morto. Enfim, esse tipo de artigo religioso era comercializado e esses reformadores, principalmente os 4 primeiros que eu apresentei a vocês, questionaram isso, mas por que isso? Né? Por que que se comercializa isso, sendo que isso não é importante? A fé, o espírito é mais importante do que a matéria em si. Então eles questionaram, né, essa prática comum à Igreja Católica à época, questionaram também, 2, o abuso da autoridade religiosa para a garantia de privilégios políticos. Então, até a Reforma Protestante havia uma ligação muito íntima ainda entre a Igreja Católica e o Estado, a monarquia portuguesa, a monarquia espanhola, a monarquia inglesa, antes da Reforma Protestante. E os líderes religiosos tiravam proveito disso, né? Dessa ligação, dessa influência no Estado para garantir certos privilégios, né? Não só políticos, mas também sociais, econômicos e etc. E os reformadores questionaram, criticaram isso, né? Não pode haver esse abuso da autoridade religiosa para a garantia de certos privilégios. Não, tem que haver uma separação entre a igreja e o Estado, né? Essa foi uma das bandeiras levantadas pelos protestantes no início da Reforma Protestante, ok? 3, diz respeito ao celibato clerical. Os líderes religiosos católicos, pessoal, ao iniciarem a sua trajetória como sacerdotes cristãos católicos, faziam o voto do celibato clerical, ou seja, em tese, esses líderes religiosos deveriam se abster de qualquer tipo de prática sexual, porque isso era considerado pecaminoso, porque isso era considerado impuro pela Igreja Católica.
No entanto, historicamente se sabe que nem todos os líderes católicos respeitavam isso. Então, os protestantes surgiram questionando isso também, essa hipocrisia, não é? Defende-se um padrão moral, mas não há um comportamento equivalente a esse padrão moral. E isso foi tão importante para o protestantismo que muitos desses líderes protestantes defenderam o casamento entre pastores e suas respectivas esposas, ok? Então, esse é um terceiro elemento. Quarto elemento, venda de cargos eclesiásticos. A igreja vendia cargos na igreja, né? Sobretudo cargos de alto nível, de destaque, de relevância, né? de grande relevância, de grande destaque. Isso como fruto também daquela ligação íntima entre o Estado e a igreja e a aristocracia, né? Um conluio entre as classes dominantes do período. Os protestantes também questionaram isso. Não, uma pessoa não pode comprar um cargo eclesiástico, ela não pode comprar o título de bispo, de arcebispo, por exemplo, né? Isso é uma questão de vocação, isso é uma questão de desígnio divino e tal. Então, esse é o quarto elemento. E o quinto, a venda de indulgências, né? Venda de perdão de pecados. A Igreja Católica fazia isso, né? Cobrava uma oferta das pessoas para que os pecados delas fossem perdoados, né? Então, os líderes religiosos recebiam a oferta daqueles que se confessavam e, a partir dessa oferta, faziam uma reza a Deus para que Deus perdoasse os pecados daqueles que ofertassem nas igrejas, né? Então, foi esse também um dos alvos de críticas dos protestantes contra a Igreja Católica. Ok, pessoas? Gustavo, e a Igreja Católica recebeu todas essas críticas passivamente e aceitou a reforma protestante? Não, muito pelo contrário. A Igreja Católica reafirmou muitas das suas doutrinas anteriores à reforma protestante e reviu alguns algumas questões que precisavam ser mudadas, né? Então surgiu no ano de 1534, com a criação da Companhia de Jesus, a chamada Contra-Reforma, ou seja, uma iniciativa da Igreja Católica de contra-atacar os protestantes que estavam ganhando força na Europa dos anos 1500, anos 1600, né? Então criaram a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é a companhia dos jesuítas, aqueles missionários que eram enviados para as colônias europeias a fim de evangelizar os povos nativos dos lugares onde os europeus brancos chegavam, né? Então, a criação da Companhia de Jesus foi uma das medidas, uma das iniciativas adotadas pela Igreja Católica para conter os avanços do protestantismo. É importante destacar que o protestantismo floresceu em vários países da Europa. A Inglaterra, a Alemanha, a Suíça, por exemplo, foram países em que o protestantismo ganhou muita força. E a Igreja Católica foi perdendo terreno para os protestantes. Daí, então, a necessidade de se orquestrar uma contra-reforma, com a Companhia de Jesus, o Concílio de Trento, a Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, que foram mecanismos jurídicos criados pela Igreja Católica e ampliados pela Igreja Católica neste período da Contra-Reforma, a fim de julgar aquelas pessoas que que fossem consideradas hereges, distoantes do que a Igreja Católica pensava e determinava como padrão moral à época, ok? Neste Concílio de Trento, especificamente, houve uma discussão teológica a respeito de doutrinas cristãs, e muito do que já existia antes foi reafirmado, algumas poucas questões foram reformuladas, né? No interior da Igreja Católica, a fim de dar uma nova feição, uma nova aparência a essa Igreja Católica que estava perdendo terreno, socialmente falando, politicamente falando, economicamente falando, para os protestantes. Houve a criação desse index, ou index,
que é um conjunto de livros proibidos pela Igreja Católica, que eram proibidos à leitura daqueles que que se considerassem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, alguns livros de autores que defendiam, por exemplo, coisas como o fato de o Sol ser o centro do sistema solar, né? Cientistas que defendiam essa teoria heliocêntrica foram censurados pela Igreja Católica porque isso discordava do que a Igreja Católica pensava. A Igreja Católica defendia que não era o Sol o centro do sistema solar, e sim a Terra, e que tanto o Sol quanto a Lua, quanto outros planetas girassem em torno da Terra, né? Era essa a defesa que a Igreja Católica fazia. Então, esse tipo de escrito científico fazia parte desse índex, como uma leitura proibida, né? Por ser contra os dogmas, as doutrinas, a ideologia católica, ok? E por último, pessoal, a América Latina, né? Como resultado de tudo isso, a América Latina hoje, os países latino-americanos, entre os quais o Brasil, concentram a maior proporção de cristãos católicos no mundo. Esse resultado é um resultado ainda lá da Contra-Reforma. E a literatura barroca, senhores e senhoritas, se insere, então, neste período de tantas divergências. Os católicos, de um lado, reafirmando suas doutrinas, seus dogmas, os protestantes, de outro lado, protestando contra essas doutrinas, contra esses dogmas católicos, e tudo isso gerou um ambiente muito conflituoso ideologicamente falando. A Igreja Católica era considerada uma instituição inquestionável até o protestantismo. Absoluta. O que o Papa dissesse era tomado como uma verdade inquestionável, que não poderia ser criticada. E quando os protestantes surgiram, então, no início dos anos 1500, questionando a Igreja Católica, a autoridade do Papa, certos dogmas católicos, passou a haver um conjunto de dúvidas, de questionamentos relacionados à espiritualidade, ao cristianismo. E, gente, essa é uma das bases da literatura barroca, tudo bem? É muito importante vocês conseguirem fazer essa relação entre os conflitos ideológicos entre protestantes e católicos e a literatura barroca, em que o homem vai expressar também, o autor, o artista, o homem barroco, vai expressar os seus conflitos, as suas dúvidas, os seus questionamentos a respeito do cristianismo, a respeito da relação do homem com Deus. Isso é uma espécie de consequência desse momento de embates ideológicos do período, ok? Para finalizar a minha aula, eu apresento a vocês a tarefa de casa, ela estará no School, estará também no roteiro que vocês receberão, ou já receberam, não sei quando vocês verão esse vídeo, mas são 3 questões referentes àquilo que nós acabamos de expor, aquilo que eu acabei de apresentar a vocês e aquilo que nós discutimos durante a nossa última aula virtual. Então, primeira questão sobre o período do surgimento do barroco, ok? Tentem justificar, na medida do possível, as alternativas erradas para vocês marcarem as certas com certeza, tudo bem? A questão 2 é sobre os dualismos, os antagonismos presentes na literatura barroca. Esses dualismos, esses antagonismos são decorrentes de quê? De que parte do contexto histórico europeu? Português especificamente. É isso que eu quero de vocês na questão 2. E na 3, eu vou pedir para vocês lerem, ou pelo menos abrirem o arquivo dos poemas selecionados de Gregório de Matos. O link desse arquivo em PDF estará disponível também, está disponível no roteiro enviado a vocês. E vocês vão buscar ao longo do arquivo as 3 categorias de poemas em que os poemas de Gregório de Matos estão agrupados. Tudo bem? Vai estar lá. Poemas religiosos, poemas amorosos ou satíricos, algo assim. Vocês vão ler essas categorias e vão marcar a alternativa correta na questão 3. Tudo bem? Quais são as 3 categorias em que os poemas de Gregório de Matos, que é um autor barroco, se dividem? Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, senhores e senhoritas, e até a próxima aula. Beijos!